Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Celine da IME Canadá, tenho comigo a nossa gerente, que é a Débora Calazans. Vamos falar sobre o Express Entry, né, no webinar de hoje, certo? Exatamente, a gente vai falar como começar o Express Entry, então a gente vai tentar falar cada ponto do Express Entry, sobre os programas, o que é importante, o que você precisa ter inicialmente se você está nesse plano Canadá também. Então a gente vai falar um pouquinho, quem tiver perguntas também já vai preparando a pergunta para colocar aí para a gente. Lembrando que é uma série de webinars que a gente vai fazer, a gente vai tratar de outros assuntos, vamos falar também sobre processo temporário, né? O que mais também acontece aí sobre negativas no visto de estudo. Mas hoje a gente vai falar sobre Express Entry. Então, tentar todo mundo aí que tem dúvidas a respeito desse tema, né? Focar nisso e vamos começar, então. Vamos, né? Porque, assim, uma dúvida bem recorrente é: eu me qualifico? Ou simplesmente, eu respondi as perguntinhas lá no portal e diz que eu sou. E aí eu criei meu perfil e diz que eu não sou elegível, tá? Então tem alguns pontos, né, de atenção que a gente tem que ter. Eu acho que a gente tem que iniciar, na verdade, explicando o que é o Express Entry, né? É uma plataforma que é usada pelo governo federal. O Express Entry, ele vai cobrir todas as províncias, exceto Quebec, tá? Quebec é um processo separado, completamente diferente, ok? Então, quem tem interesse em morar em Quebec não deve fazer o Express Entry. Quem tem interesse em morar, né, nas outras províncias não deve fazer o processo de Quebec. Vamos botar dessa forma, ok? Então, assim, para você ser elegível ao Express Entry, tá? Existem 3 maneiras, ok? Tem o Federal Skill Worker, tem o Canadian Experience, que é o famoso Canadian Experience que todo mundo fala, né? E tem o Federal Skill Trade, que ele é pouco conhecido, né? Então, assim, tem 3 formas de entrar, tá? A gente vai explorar um pouco mais isso. Mas, no final das contas, todo mundo para no mesmo lugar, que é dentro do bolão ali do Express Entry. E, né, a ideia é você estar dentro do pool e sempre trabalhar em cima de fatores para você melhorar a sua elegibilidade, certo? Aumentar os seus pontos para que você possa ter maiores chances em receber um convite, que é o convite para você aplicar a residência permanente. Exatamente. Né? É porque é sempre importante, a gente sempre frisa nas lives, nos eventos que a gente faz, uma coisa é ser elegível, outra coisa é você ter um cenário, uma pontuação competitiva, ok? Então, assim, você pode cumprir com os requisitos básicos, mínimos ali daquela categoria, conseguir entrar no pool do Express Entry, mas isso não significa que você tem grandes chances, talvez, de receber um convite. Né? Mas o que a gente sempre reforça também, você estando dentro do pool do Express Entry, da piscina do Express Entry, outras oportunidades podem surgir, Sim. como convites aleatórios provinciais, né? Outras coisas podem acontecer, mas é sempre importante também pensar nisso, que às vezes você vai lá na calculadora que tem para você fazer uma simulação de pontuação, onde você coloca o que você tem, né, ou sua educação e etc. E aí a sua pontuação dá X, mas quando você entra, a sua pontuação é um pouco mais baixa, ou talvez você ache que a sua pontuação está muito baixa, mas você é elegível. Então, são coisas que você precisa ter em mente, ok? Uma coisa é ser elegível, outra coisa é ter uma pontuação competitiva, como você pode melhorar isso. O seu perfil vai ficar aberto durante 12 meses, né? Você se mantendo elegível durante todo esse período, e dentro desse tempo você vai poder melhorar, colocar lá, atualizar suas informações e com isso construindo um cenário melhor. Muita gente pergunta, então, qual é o melhor momento, né? O Express Entry, ele não fecha, ok? Ele está sempre aberto. Então, o melhor momento, quem vai decidir vai ser você, né? No momento que você for elegível ou no momento que você cumpre, por exemplo, com o requisito de valor financeiro. Então, você quem vai definir, né? Qual é o seu momento, o melhor momento para você entrar, tá? Lembrando, o Express Entry, ele é para residência permanente, ok? É para quem deseja buscar a residência permanente, a cidadania lá na frente, caso queira. Se a sua ideia é uma estadia temporária, tá? Você vai explorar outras vias sem ser o Express Entry. Exatamente. Eu acho que só a gente falar uma coisa com relação ao que a Celina falou logo no início sobre Quebec, né? Quem tem a intenção de morar em Quebec, o Express Entry não é o programa. No entanto, existem casos de pessoas que hoje moram em Quebec, ok? Elas
enfim, entram no pool do Express Entry, elas recebem o convite e aplicam, porque a intenção delas é ficar, se mudar, né, para outra província, mudar para outra província. Aí você pode, ok? Então, é só também para, talvez, que você hoje esteja em Quebec, não significa que você não possa, né, ir pelo Express Entry, mas a sua intenção precisa ser sair de Quebec, porque eles vão até pedir comprovações, explicações que realmente você está atrás disso, você está buscando sair da província. Isso. Então, vamos lá. Então, vamos começar falando de cada uma das categorias? Isso. Vamos começar pelo Federal Skilled Worker, tá? Para quem está acompanhando a imigração há um bom tempo, tá? Antes de 2015, né? Nós tínhamos uma lista de ocupações em demanda, né? E antes disso, o programa também chamava Federal Skilled Worker, onde você tinha que fazer uma pontuação no mínimo de 67 pontos. Isso não mudou, em termos de elegibilidade, porém tinha uma lista bem específica de NOCs, né? Que hoje também mudou, chama-se NOC Tier, tá? Então, na elegibilidade, né, nós temos que chegar em 67 pontos. E quais são os fatores a serem levados em consideração, tá? É fator idade, fator nível de escolaridade, proficiência de inglês e francês, que são as duas línguas oficiais, as experiências de trabalho, tá? E adaptabilidade, que seria, né, o acompanhante da proficiência de inglês, ou ter estudado aqui, você ter estudado aqui, né? O acompanhante ter trabalhado aqui, entre outros fatores. Aí família também de sangue, tá? Isso tudo te ajuda a chegar numa pontuação de elegibilidade de 67 pontos, que é a nossa base inicial, para então você criar o perfil do Express Entry. Além de chegar em 67 pontos, quais são, né, outros pontos de atenção, tá? Você precisa, pelo Federal Skilled Worker, ter o mínimo de um CLB 7 na sua prova de proficiência de inglês, tá? Então, ele vai ser obrigatório ter essa prova, que vale por 2 anos, seja o IELTS General Training, ou seja o CELP, tá? Que você pode fazer aqui no Canadá, nos Estados Unidos, Filipinas, eu acho que a Arábia Saudita, né? São alguns países só que tem o CELP. Você tem que fazer essa prova e ver qual que é a sua pontuação, ok? CLB 7 é o mínimo necessário. Além disso, tem o mínimo necessário em relação à experiência de trabalho. Você, pelo Federal Skilled Worker, precisa ter, no mínimo, 12 meses consecutivos exercendo uma mesma função, então no mesmo NOC Tier, não precisa ser na mesma empresa, mas assim, é praticamente sair numa sexta-feira de um emprego, começar na segunda-feira em outro emprego, para que possa ser considerado os 12 meses consecutivos, tá? Esses são os mínimos requisitos, além de 67 pontos. O que eu quero te trazer de atenção em relação a isso, tá? E é uma coisa que causa muita confusão. Às vezes, você vai ter esse 1 ano de experiência de trabalho, que é o mínimo, você vai ter o CLB 7, né? Na proficiência de inglês, que é o mínimo, porém você não chega nos 67 pontos. Se você não chegar nos 67 pontos, você não vai poder criar o seu perfil no Express Entry. Esse é um ponto muito importante, porque esse cálculo dos 67 pontos, ele não aparece. Exatamente, tá? Ele não está naquela calculadora que você tem acesso. Existe a lista, tem lá uma lista com a pontuação que você tem em cada uma desses requisitos, porém ele não faz parte daquela calculadora. Então, por isso que a gente fala, nem sempre você vai lá, coloca os teus dados naquela calculadora, vai dar uma pontuação X, você é elegível para abrir o perfil. Então, tem que ficar atento a isso. Acho que a gente tem que falar só outra coisa. Com relação aos 12 meses consecutivos, full time, tá? Então, tem a questão de você também ter um número mínimo de horas. Eles consideram full time pelo menos 30 horas semanais. Ou 2 períodos part-time, que equivale a um de full-time. Então, se você tem 2 períodos de 20 horas, equivale um full-time, tá? Um outro detalhe bem importante, dentro, né, ainda dos 12 meses, ele tem que ser uma experiência de trabalho considerado high skill, tá? Então, o NOC Tier tem que ser o 0, 1, 2, 3. Qualquer experiência, seja no NOC Tier 4 e 5, ele não vai poder ser usado para contabilizar. Exatamente. Você também pode utilizar experiências que você teve como estagiário, por exemplo, fazendo estágio, desde que tenha sido estágio remunerado, né? Que você também tenha cumprido a carga horária mínima exigida, você também pode utilizar, ok? Outra questão, você também pode utilizar a sua experiência como self-employed, então como empresário, né? Como prestador de serviços. Só que qual é a maior diferença nesse caso? Para as pessoas que trabalharam dentro do regime de CLT, né, ela precisa só de uma carta, ok? Uma carta do empregador citando
todas as funções que ela exercia, lembrando que isso é sempre bom da gente falar também, que a questão do tier, do NOC, né? NOC ainda é um pouco mais comum da gente escutar, ele só pode ser analisado através das funções exercidas, não é pelo nome do seu cargo. Então, eu trabalhava como assistente administrativo. Qual é o meu tier? Qual é o meu NOC? Não é dessa forma, é pela descrição das funções. Então, a carta, ela vai precisar ter a descrição das funções em detalhes do que você fazia lá. Além do período que você trabalhou, o número de horas, o seu salário, qual era o cargo, papel timbrado, bonitinho, assinado, carimbado, o que seja que a empresa tem que te dar. Quando você é empresário, prestador de serviços, né, que é considerado self-employed aqui, não vai poder ser uma carta, porque você não vai poder escrever uma carta para você mesmo, né? Tipo, eu trabalhei na minha empresa. Então, você vai ter que fazer um dossiê de documentos, é uma junção de vários documentos, onde você vai comprovar tudo o que seria naquela carta em outros documentos, né? Sim. Então, você vai pegar os extratos bancários. É bem mais trabalhoso. Sim. Tá? Porque você tem que imaginar o seguinte, você sendo dono da sua empresa, né, é mais complicado. Outra coisa, quando você trabalha em empresa familiar também, tá? Por ser empresa familiar, você tem que ter mais documentos para fazer essa comprovação. Então, é muito importante porque é uma parte essencial, né, dentro do Express Entry, é a sua comprovação de experiência de trabalho. Outra coisa, mestrado, ok? Se você recebeu uma bolsa para o seu mestrado, além, né, do mestrado ser o seu nível de escolaridade, você pode usar também esse período como trabalho, mestrado, PhD, tá? Isso também conta. Exatamente. Então, com relação ao self-employed, aí você vai fazer um dossiê, então vai pegar as contas bancárias, imposto de renda da empresa, o seu como pessoa física também mostrando a sua empresa. Então, você vai ter que fazer uma junção de tudo para poder conseguir comprovar o que é necessário ou o que seria necessário só dentro de uma carta. Mas é sim possível, isso é uma dúvida muito recorrente que as pessoas acham, eu só consigo se eu tivesse trabalhado como né, dentro do regime de CLT, como empregado, então eu não sou elegível, nunca tentei por isso. Não, tem possibilidades, óbvio que tem que analisar a documentação, porque também não adianta você colocar uma informação no seu perfil e depois você não conseguir comprovar. Exatamente, que você pontuar de acordo com o que você colocou lá, tá? Exatamente. Então, assim, depois que você chegou lá nos 67 pontos, aí sim você vai partir para aquela calculadora, que seria aquela calculadora, ok? Onde todo o seu cenário vai te gerar uma pontuação dentro do pool do Express Entry, né? O que é importante para a gente falar com relação à educação, que a gente também vê sempre essa dúvida, às vezes esse equívoco, né? A pessoa, ela acha que simplesmente por ela ter uma educação X, ela já vai pontuar por aquilo. Não, você vai precisar fazer a sua equivalência acadêmica, a não ser que você tenha estudado aqui no Canadá, ok? Então, o que é equivalência acadêmica? Que também não é validação ou revalidação do diploma, ok? Muita confusão quanto a isso. Muita confusão quanto a isso. Validação, revalidação é para você exercer a sua profissão aqui, caso a sua profissão seja regulamentada. No caso da equivalência acadêmica, é para que o governo ou a imigração possa entender a educação que você tem no seu país de origem equivale ao que no Canadá? Então, você tem um bacharel, ele equivale também a um bacharel no Canadá? Você tem um mestrado, ele equivale a um mestrado no Canadá? Então, você vai ter que procurar um dos órgãos que faz, né, essa equivalência, esse tipo de serviço, para você poder fazer a sua equivalência, e só com isso é que a pontuação referente à educação vai valer, tá? Outra coisa também na hora de criar o perfil com relação a informações. Não coloque coisas assumindo que você vai ter, ok? Então, criar perfil colocando, não, meu inglês é bem avançado, então eu vou colocar Inventa uma nota só para você abrir o perfil. Não, ok? Na hora que você abre o perfil, você precisa já ter a sua prova. Na hora que você abre o perfil, se for um fator de elegibilidade, já tem a sua equivalência acadêmica, tá? Porque senão também não vai dar certo. Equivalência acadêmica vale por 5 anos, tá? Então, equivalência acadêmica vale por 5 anos, né? A prova de proficiência de inglês vale por 2 anos. Eles precisam estar válidos no momento da criação do seu perfil e no momento que você recebeu o convite, na hora que você for aplicar a residência permanente. Extremamente importante isso, tá? Exatamente. Falando em proficiência, inglês ou francês, ok? No caso do francês, TEF e o TCF, que são as duas provas aceitas. Você pode colocar
o idioma que você melhor tem a proficiência como principal, mas se você tiver ambos, você vai pontuar. Isso é um ponto muito importante, quem tem aí, né, a inglês e francês também. Então, é uma coisa. O cônjuge, por exemplo, ele só vai te ajudar, na verdade, em um dos idiomas, né? Mas o francês, ele é muito importante. Então, esse é um ponto que a gente sempre vem batendo também nas pessoas tentarem procurar, não focarem só no inglês, ok? Talvez você já tenha um inglês aí avançado, foca também em ir atrás do seu francês, porque ele pode te ajudar muito. A outra dica é, invista em uma língua primeiro, para depois você fazer a outra, tá? Que ficar os dois no meio termo não vai dar tantos pontos quando você focar em um e atingir, por exemplo, um CLB9 na proficiência de inglês ou um B2 level 7 do francês se fosse a segunda língua, tá? Então é bom focar em um para depois você partir para o outro, tá? Isso é um ponto importante. Que mais pode te ajudar a acrescentar pontos? Uma oferta de trabalho, tá? Quando a gente fala de oferta de trabalho, tem que ser uma Valid Job Offer, que é um LMIA, ok? Onde o empregado provou que não tem canadense, residente permanente, não tem outra alternativa a não ser te trazer como estrangeiro, tá? Esse LMIA, inicialmente, ele vai te ajudar na elegibilidade dos 67 pontos, ok? Um ponto bem importante quanto a isso. E quem se qualificar pelo Federal Skill Worker vai ter que fazer a comprovação financeira, tá? Existe uma tabela, ele é atualizado, né, anualmente, não sobe muita coisa, mas é importante. Se você não tiver o valor, você pode acabar tendo seu processo cancelado, porque ele é um requerimento você ter o mínimo necessário de comprovação financeira, está no seu nome, ou está no nome do acompanhante, ou conta conjunta entre vocês, se estiver aplicando, né, como família, ou serve doação também, tá? Diferente de um study permit, que você pode ter um custeador, dentro do Federal Skill Worker, você pode ter um doador, alguém que vá te doar, transferir o dinheiro para sua conta, fazer uma carta de doação dizendo não espero receber esse dinheiro de volta. Exatamente. No caso dessa comprovação, se não for uma doação, ok? Eles vão pedir o histórico de 6 meses, então durante esses 6 meses, você vai ter que demonstrar que você tem o mínimo, não é acumulativo, ok? Não é assim, eu preciso pelo número, e é por número de famílias, tá? Então, membros da família. Então, se é um casal com filho, 3 pessoas, aí vai ter uma tabela lá. Ok? Então, assim, não é acumulativo no sentido que lá fala 13 mil, então você tem que ter 13 mil, depois 26. Não, ok? Você tem que ter aquele mínimo nos 6 meses. Em todos os extratos, esse mínimo, você não pode ficar abaixo. Você pode ficar acima, mas abaixo você não vai poder. No caso da doação, não, porque você vai receber o dinheiro, às vezes, para completar o que você já tinha, e aí pode ser só o extrato mostrando toda a transação com a carta e etc, ok? Mas é um ponto muito importante e é ponto de planejamento também. Então, se você está começando agora, pensando na questão da proficiência, da equivalência, outro ponto também é a comprovação financeira. Já deixa lá a quantia que você vai utilizar para o seu processo de residência permanente, porque esse histórico financeiro, ele vai ser necessário caso você venha aplicar pelo Federal, ok? Isso, dica bem importante para quem está pensando em fazer o Express Entry como uma forma de chegada no Canadá como residente permanente, tá? Faça o cálculo antes de mais nada, para saber se você é elegível. Porque eu canso de fazer consulta onde a pessoa diz, Celina, eu estou estudando inglês e já francês. Ok, aí quando eu vou lá, faço uma simulação, mesmo atingindo níveis altíssimos de inglês e francês, a pessoa às vezes não é elegível, porque não tem experiência de trabalho, não tem formação, ou pela idade. Então é muito importante fazer essa conta antes de fazer qualquer outra coisa, porque acaba que é um projeto, né? E demanda tempo e uma série de outras coisas, ok? Vamos lá, eu acho que a gente pode partir para o Canada Experience, tá? Muita gente, né, já ouviu falar do Canada Experience, é bem famoso, muita gente fala assim, eu vou estudando e depois eu vou imigrar pelo Canada Experience. Então, não é bem assim, tá? Canada Experience, ele é uma categoria dentro do Express Entry, na verdade, sua aplicação vai ser ainda pelo Express Entry, porém, o Canada Experience é uma outra elegibilidade, tá? Então, dentro do Canada Experience, o que você precisa? Você precisa ter completado 12 meses e, no mínimo, 1.560 horas em território canadense, ok? Tendo essa experiência, tá? Essa experiência precisa ter sido como empregado.
Se você foi subcontratado, dono, né, self-employed, infelizmente essa experiência não pode ser contabilizado dentro do Canadian Experience, tá? E o outro fator é você ter o mínimo de proficiência para você poder chegar na elegibilidade, tá? Então, para quem tem um NOC Tier 0, tá? 1 e 2, 0 e 1, você precisa ter um CLB 7, ok? Em todas as bandas para você ser elegível, ok? Para quem tá, né, no NOC Tier 2 e 3, você precisa de pelo menos um CLB 5 para você ser elegível. Novamente, ser elegível não quer dizer que você esteja pontuando bem, tá? Lembrando que todos os caminhos dos 3 vai te levar dentro do pool, que é uma pontuação só. Então, dentro do pool do Express Entry, você precisa, para melhorar a pontuação, ter o máximo de inglês possível, ter o francês como segunda língua, ter alta escolaridade, né? Ser novo, né? Para você poder maximizar em pontos, né? Assim, outra coisa. Não existe um limite de idade para você aplicar. A única questão é, depende da idade, você deixa de pontuar, então você tem que compensar de outras formas, tá? Mas é importante ser elegível e trabalhar os seus pontos dentro do perfil do Express Entry para você poder maximizar. Exatamente, porque se falar de Canadian Experience Class, se a gente perceber, é só experiência profissional e proficiência, nada mais, né? Mas isso é o que eu falei logo antes, isso não significa que você vai ter uma boa pontuação. A gente pode trazer como exemplo aquele draw louco que teve lá em fevereiro, né? De fevereiro de quando que foi? 2021. 2021, que foi 75, né? A pontuação, né? Foi uma loucura. Pensa, 75 era, a gente brincava aqui que era a pessoa ter nascido. Está vivo para estar no pool. Né? Ter nascido, ter os 12 meses de experiência e pelo menos aí, dependendo do NOC dela, um CLB 5. Só isso era. Ela não precisava ter educação, o cônjuge não precisava ajudar em nada, não precisava fazer nada. Comprovar a experiência do Brasil, absolutamente nada. Então, mas não significa que só porque teve esse draw, óbvio que a gente sempre fala, coloca seu perfil lá, não sabe o que pode acontecer, mas a pessoa que tinha 75, 100 e poucos pontos, né, 200 pontos, ela não tem um perfil tão competitivo dentro do cenário normal do Express Entry. Então, a elegibilidade do Canadian Experience Class é essa, tem um mínimo de proficiência, a questão do mínimo de experiência profissional também, e é isso. E aí, todas as outras questões, todos os outros pontos, eles vão te ajudar. Então, você estudou aqui no Canadá? Ótimo, ele vai te ajudar no nível de escolaridade, dependendo do tipo de curso, instituição que você fez, ele também vai te ajudar com a pontuação extra por ter estudado aqui. Ok? Você também tem educação fora no seu país? Fazendo a equivalência, vai te dar mais pontos. Você tem experiência fora também, além dos 12 meses mínimos do Canadian Experience Class? Tem. Vai te ajudar. Aí entra o cônjuge. Então, assim, uma coisa é a elegibilidade, outra coisa é o que você vai colocando para ir melhorando o seu perfil e fazendo com que você tenha uma pontuação maior. Algumas dúvidas, né, que sempre surgem, tá? E uma delas eu preciso ter uma experiência de trabalho na minha área de formação, seja ela independente, dentro do Canadá ou fora do Canadá? A resposta é não, tá? A sua experiência de trabalho, ela não precisa ser ligado à sua área de formação, ok? A sua experiência de trabalho no Brasil não tem que ser ligado com a área de experiência no Canadá também, tá? Dentro do Canadian Experience ainda, você não precisa trabalhar dentro de um mesmo NOC, não precisa ser consecutivo, tá? Então, isso é muito bom, porque você pode trabalhar 5 meses como assistente administrativo, 7 meses como cozinheira, por exemplo, são, né, experiências dentro do NOC Tier de 0 a 3, e tá tudo contando, ok? Portanto, que você seja empregado, tá? Então, esse é um ponto. Um outro ponto em relação à equivalência, que acho que vale a pena a gente trazer, tá? Pessoas que são formados em direito, né, veterinário, odonto, medicina e farmácia. Quando vocês fizerem a equivalência acadêmica de vocês, procurem fazer, tá? Ou pela Universidade de Toronto, ou pelo IQAS. Médico e farmacêuticos têm os seus órgãos próprios, tá? Porque na equivalência acadêmica vocês vão ser dados pontos como um professional degree, ok? Muita gente me pergunta, mas eu sou fisioterapeuta, eu sou engenheiro, também estudei 5 anos. Infelizmente, vocês não estão na lista, não sei por quê, ok? Porém, vocês não estão na lista para serem dados, né, como professional degree, que te dá uma boa pontuação. É uma pontuação abaixo de
de um PhD, por exemplo. Exato. Então, a sua pontuação em termos de nível de escolaridade, ele conta muito. Você já está em vantagem em relação a isso. Exatamente. E essa questão de quem, por exemplo, quem fez direito, a gente sempre foca, tenta fazer pela Universidade de Toronto, pelo IQAS. Por quê? Porque normalmente o WS, que é um órgão muito mais conhecido, famoso, né? mais conhecido para fazer equivalência, ele não equivale desta maneira, ok? Ele não equivale como um professional degree, ele equivale normalmente como um bacharel, tá? Então você corre o risco, mesmo que esteja lá na lista da imigração, que quem é formado em direito, né, equivale a um professional degree, né? Não, dentro no seu documento ele não vai vir atestando isso, e aí o oficial pode entender que você não ganharia aquela pontuação que foi colocada lá no perfil. Apesar do manual dizer diferente, tá? Mas chega num ponto que a gente prefere pecar pelo excesso do que... E esse é um ponto, por exemplo, do que a gente falou, do que você coloca no seu perfil e você comprovar. Porque tudo que você colocar, depois que você receber o seu convite, você vai ter que mandar a documentação. Então, eu falei que eu tinha um IELTS General Training com a nota A, B, C, D, né? E na hora eu vou ter que mandar aquela prova. Sim. Então, eu coloquei que eu tinha uma educação que equivalia a um professional degree, ou um mestrado, ou um PhD, o que seja, eu vou ter que mostrar o documento sobre isso, ok? Então, por isso também que é sempre importante que na hora que você estiver criando o seu perfil, até fazendo a simulação, primeiro vai atrás dessa documentação para você ter certeza do que realmente você tem, né? Do qual vai ser realmente o seu cenário e o que esperar. Isso. Sobre o Canadian Experience Class, nesse caso, não tem comprovação financeira, então é um outro ponto também que você não precisa comprovar financeiro. Existe, claro, uma situação que às vezes você entra no pool do Express Entry como Federal, primeiro porque você ainda não completou os 12 meses aqui, mas você é elegível pela categoria do Federal, e depois que você se torna elegível pelo Canadian, o seu perfil também dá o match com o Canadian Experience Class, mas dessa forma, se você recebeu o ITA pelo SEC, né, pelo Canadian Experience Class, você não precisa comprovar o financeiro, ok? Então, esse é um outro ponto positivo também que a gente possa falar, né? Uma coisa, uma facilidade maior pelo Canadian Experience Class, que você não tem a necessidade de comprovação financeira. Isso, vamos lá. Federal Skill Trade, né? Que é pouco explorado, tá? O Federal Skill Trade, ele é bem específico, ele é focado na área de construção, tá? Para você ser elegível, você precisa também ter o requerimento de inglês, que é baixo, ok? Você precisa também ter 2 anos de experiência de trabalho, né, ligado ao NOC Tier do seu LMIA, tá? Então, para quem quiser fazer o Federal Skill Trade, mandatoriamente você tem que ter um LMIA no Canadá, para você ser elegível, tá? Só que na mesma situação, né? A pontuação lá dentro é exatamente igual, tá? Uma coisa que vale a pena a gente trazer, ao longo do tempo a gente percebeu, claro, que a imigração ele pode fazer chamadas específicas, tá? O Federal Skill Trade, por exemplo, geralmente ele é uma chamada com pontuação um pouco mais baixa, tá? Mas a gente não tem visto isso acontecer já tem anos, ok? Durante a pandemia, né, nós tivemos uma pausa, né, em relação ao Federal Skill Worker, ficou praticamente 18 meses pausado, nós tivemos draw do Canada Experience, e por enquanto a gente só está recebendo draw quem tem um processo provincial, que ganhou os 600 pontos adicionalmente. Então, assim, o governo, ele que manda. Ok? Vamos botar dessa forma, né? Quais são as chamadas, o tempo de chamada e as notas de corte, ok? Eles olham a quantidade de candidatos que eles querem chamar e assim eles estipulam a nota de corte. Então, é assim que funciona. Exatamente. Tem havido, né, enfim, surgido alguns, não sei se é boato, a gente não sabe, que provavelmente eles também vão começar a fazer alguns sorteios voltados a NOC tiers específicos também. Né? Esse é o plano de 2023, exatamente, né? É que o governo quer ter a seleção. Eles querem ter, né, o ministro da imigração ter o poder de fazer essa escolha, tá? Então, já estamos em março, olhar de repente onde mais está necessitando, né? Onde tem mais demanda e começar a fazer sorteios mais voltados para certas ocupações. Mas é uma coisa que ainda não aconteceu. Na verdade, o que a gente tem visto é que eles ainda estão um pouco perdidos,
né? Então, as pessoas, por isso que a gente fala, você é elegível? Abre seu perfil, porque não sabe o que pode acontecer, não sabe se pode vir algum draw louco novamente para quem tem pelo menos elegível pelo Canadian Experience Class, né? Então, a imigração ainda está vindo, eu acho que nessa reorganização pós-pandemia, questão também de prazo de processamento, né? Que agora a gente está começando a ver algumas coisas andarem também. Então, é importante que você tenha em mente que é um plano a longo prazo também. Não é algo que, mesmo que você já seja elegível, que talvez você tenha uma ótima pontuação que você vai conseguir fazer com que aconteça rápido. Um ponto excelente que a Débora trouxe, né? Muitas vezes, durante minhas consultas, a pessoa fala, eu quero a maneira mais fácil e mais rápida e mais barata. Tá? Eu acho que são 3 palavras que né, a gente não consegue encaixar, ok? Por quê? Né, existe um atraso nos processos hoje. A verdade é essa, tá? O Express Entry, que é para ser 6 meses, a gente chegou a ver 22 meses de processamento, a gente tem até mais que isso, mas assim, né? Então, assim, os 6 meses a gente sabe que já está furado, tá? Para alguns casos. Em termos de rapidez, tá? Isso, rapidez, né? Facilidade. Você tem que ter uma boa pontuação. Então, o que pode ser fácil para um pode ser muito difícil para o outro para poder chegar, né, na nota de corte, tá? Então, são alguns pontos que você precisa de um planejamento, você precisa entender se você é elegível, o que fazer para você se tornar elegível, se você for elegível já, o que fazer para você pontuar melhor, né? Porque, gente, é questão de matemática. É você chegar na calculadora, fazer simulações. Ok, se eu fizer isso, mas ficar mais velho, quanto que eu perco, quanto que eu ganho? Se eu fizer faculdade no Canadá, qual programa que eu faço para ganhar mais tanto? Então, com prazo eu trabalho, ganho tanto, sabe? Então, assim, a gente tem que jogar isso tudo na calculadora para a gente ver, tá? E eu faço isso durante minhas consultas, tanto de 20 minutos quanto de 40 minutos, para poder guiar vocês nesse caminho, né? Dizer, ok, o seu passo deve ser esse. Ou posso dizer, olha, se você fizer pelo Express Entry, as suas chances não são as melhores, vendo a pontuação que você tem hoje. Talvez considerar um programa de estudo, inicialmente, ele pode ser, tá? Uma opção melhor inicialmente, uma abertura de porta para vocês entrarem, para a gente explorar depois, né, uma questão talvez provincial, tá? Que inclusive, né, vai ser o nosso webinar da segunda que vem, né? A diferença entre Express Entry e processo provincial, porque são diferentes, são critérios diferentes, são tempo de processamento diferente, é tudo diferente, tá? Então a gente vai falar sobre isso, sobre processos provinciais, né, na segunda-feira. Isso. E também outra questão, né? O processo de residência permanente, ele requer um planejamento financeiro, ok? Tudo você vai gastar. Não é uma questão de planejamento financeiro no sentido de comprovação financeira. São os gastos que você vai ter, ok? Você provavelmente vai ter que fazer mais de uma vez as suas provas de proficiência, tá? Você vai ter que gastar com a equivalência acadêmica, com traduções juramentadas e por aí vai. Ok? Então, às vezes, se o seu caminho... Tem muita gente que fala, então eu só consigo migrar se eu for estudando. Não. Existe... Eu já provei por sei lá quantas vezes que não. Às vezes o cliente faz a consulta comigo, eu falo assim, por que estudar aqui? Aí fala, porque meu vizinho fez, eu vou fazer igual. Ok, mas você não é seu vizinho, a sua mãe já deve ter dito que você... não, né? Não é todo mundo, né? Então, assim, não, o seu perfil não. Você tem uma idade que você está pontuando bem, você tem alto nível de escolaridade, você já tem a experiência, você já tem o inglês, de repente trabalha em cima do francês, entende? Então, sabe, cada um realmente tem um perfil e a gente tem que olhar, né, isso detalhadamente. Exatamente. Então, é importante você também se planejar financeiramente. Tem as taxas do governo que são altas, ok? Então, não é algo fácil, não é barato, tá? Não caiam nessa que existe um caminho fácil, rápido e barato, porque não é desta maneira, ok? Não é impossível. A gente não está aqui para falar que nada é impossível, mas tudo requer um planejamento, tá? Então, você sempre tem que planejar, não é algo que vai acontecer no próximo mês, ou talvez nos próximos 6 meses, às vezes vai levar 1 ano. Se você realmente, não, eu só quero sair do Brasil como residente permanente, eu não quero estudar. Ok, isso pode acontecer, né? Pode levar um tempo maior? Pode, mas isso pode acontecer. Então, tenham em mente também que você, dependendo do processo, de como você vai vir inicialmente, você tem a comprovação financeira que você precisa, mas você precisa do seu planejamento financeiro com os gastos que você vai ter durante todo esse processo.
Ótimo. Então, acho que a gente pode partir para as perguntas agora. O que você acha? Acho que pode ser. Eu acho que a gente só tem que... O pessoal do marketing botou só uns tópicos aqui que a gente poderia falar, que eu acho que também são importantes. Então, vamos lá. Prazo de processamento, como a gente falou, ok? O Express Entry, quando ele foi criado, né? A ideia, né? Ou enfim, e eu vou te falar, durante muitos anos foi assim, ok? Foi assim. Era um processo express, no sentido que uma vez que você fizesse a submissão da sua residência permanente, você teria uma resposta em até 6 meses. 80% de processamento dentro de 6 meses e estava acontecendo, tá? Exato. E eu vou falar... Até 3 semanas já tivemos. Sim, a gente... E tivemos processos recentes analisados dentro desse prazo. Não entendemos como que eles fazem isso, porque tem processo que está 2 anos e pouco lá, fazendo aniversário, e eles ainda não liberaram, mas a ideia seriam 6 meses de processamento, isso. Ok? O que mais? Quanto tempo o perfil vai ficar aberto, vai ficar ativo no pool? Você tem 12 meses, ok? Desde que você mantenha a sua elegibilidade. Então, você vê que a sua prova, né, se mantenha válida durante todo esse período. Então, durante 12 meses, você pode também entrar... lá, mudar, melhorar, fiz outra prova, colocar outra prova, agora eu tenho a equivalência, eu vou lá e coloco a equivalência, enfim, ok? Mas o perfil, ele fica ativo durante 12 meses. Isso. Os dependentes podem pedir a residência permanente junto com o aplicante principal? Filhos, né, de até 22 anos, eles entram no processo com você. A partir do momento que fizerem 22, infelizmente, não. Eles têm que seguir para um processo sozinho, tá? Eu, sei lá, sou filha única, minha mãe entra no processo comigo, a sua mãe não entra no processo com você, infelizmente, tá? Você tem que se tornar residente permanente para depois fazer, de repente, um supervisa ou um parents e grandparents, ok? Para os pais. Exatamente, só familiar direto, ok? Que eles colocam. Então, é o seu cônjuge e os seus filhos dependentes. Acho que é só um ponto importante a gente falar também, é que mesmo que você tenha um filho em idade como dependente, né? E ele não vai migrar com você, enfim, por N motivos, se talvez vocês sejam separados, então, né? Vai ficar com uma das partes e não vai vir com você. O menor dependente, ele é citado na aplicação. Okay? Ele pode... Não deixe de citar ou de incluir, porque isso dá um problemão, ok? Então, ele é citado, tem documentos que precisam mandar, exame médico que vai precisar ser feito, tá? Pode travar o processo, alguma coisa. Então, tenham isso em mente também. Se você tem filhos e esses filhos, né, idade dependente, não viriam com você ou não entrariam no seu processo, tenham consciência ou a ciência que eles precisam ser citados, ok? Isso vai dar um trabalho, porque vai ter que ter alguma coisa ali que vai ter que colocar, mas isso é parte do processo. Isso, vamos lá. Idade, né, tem uma influência na pontuação? Sim, diretamente, tá? E a última dúvida é: posso receber uma nomeação provincial com um perfil aberto no Express Entry ainda no Brasil? Sim, existe essa possibilidade. Inclusive, nós temos diversos clientes que receberam convites aleatórios, tanto de Ontário quanto de Alberta. Você não precisa estar aqui trabalhando, estudando absolutamente nada. Isso não faz parte do critério de elegibilidade para receber esse convite, tá? Então, a gente tem que olhar, receber um convite aleatório de província, você se enquadra? Porque, assim, o que acontece, tá? Eles olham um número só, ok? Eles mandam um convite para você olhando um número. Eles não viram a sua escolaridade, experiência, se você está aqui ou não, etc. Nada. Então, é o seu trabalho receber aquele convite e entender, ok, né, por onde eu recebi esse convite hoje? Né? Dentro de qual programa? Dentro de qual critério eu sou elegível ou não, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante, tá? A gente vai estar falando um pouco mais sobre, né, provincial, né, Express Entry, visto temporário, isso tudo a gente vai estar falando mais presencialmente, né, durante o nosso evento que vai acontecer, começando dia 19 de março em São Paulo, 22 de março no Rio de Janeiro e 15 de abril em Fortaleza. Então, eu vou estar lá presencialmente, junto com a equipe, né, junto com muitas e muitas escolas de cidade grande, menores, com a 3RA, né? Vai ter gente falando sobre mercado de trabalho, então assim, vai ser bem informativo. Se vocês estão nesse plano Canadá, né, é um bom momento vocês tirarem isso do papel, tirar suas dúvidas
presencialmente. Exatamente. O formato do evento vai ser feira também, então você vai poder ir lá conversar diretamente com as escolas, com a IME, enfim, com a 3RA também, esclarecer dúvidas que você talvez tenha, além também das palestras que vão ser dadas pela Celina, pelo Francisco da 3RA, porque aí ali você vai conseguir entender que existem vários caminhos, ok? Não é um caminho só, não é só pelo estudo, não é só pelo Express Entry, existem possibilidades de você chegar até a residência permanente. Exatamente, eu acho que a equipe também preparou uma surpresa, né, para quem está assistindo a gente ao vivo, tá? Então, todo mundo que está assistindo a gente vai poder participar do evento, né, de forma gratuita. A gente vai receber um ingresso VIP. Né? Você vai receber aí no e-mail. Então, você que está em uma dessas cidades nesses dias, ou você está próximo e quer ir, então, voltando a falar, 19 de março em São Paulo, 22 de março no Rio de Janeiro e 15 de abril em Fortaleza. Ok? Nosso evento vai ser, enfim, acho que é o maior número de escolas, né, que já tiveram presente nos porque eventos. Assim, nós fomos pioneiros, né, fomos os primeiros a fazer, né, esse tipo de evento, junto com as escolas, com palestra de imigração, etc, né. Com a pandemia, claro, né, a gente não podia mais viajar, né, a gente não ia botar ninguém em risco, então nós tivemos uma pausa. Então, a gente está voltando agora com o maior número de escolas, né, que já participou. Tá? Exatamente. Agora vamos começar recebendo aqui perguntas, então a gente vai começar a ler algumas. Vamos lá, primeira pergunta. Cima, né? Isso. Quais são os documentos principais para dar entrada? Depende. Por qual categoria, né? Federal Skill Worker é uma coisa, Canadian Experience é outra, Federal Skill Train. Então, dependendo, né, da categoria, são critérios de elegibilidade diferentes. Mas eu acho que a gente pode citar aqui. No geral, né? Proficiência é uma coisa que você... É uma documentação, então proficiência é o que você precisa já correr atrás. Sua equivalência acadêmica já começar a ver. A gente vê também muitos casos de pessoas que, enfim, estudaram em certas instituições que fecharam, então você tem que ter tempo para isso, para poder pegar toda a documentação do seu curso e etc., para fazer equivalência. E atrás também já da documentação dos locais onde você trabalhou. Okay. Porque a experiência também, nos 3 você vai precisar comprovar a diferença. A diferença é uma dentro do Canadá pelo Canada Experience, né? As outras 2 são fora do Canadá. Exatamente, então mas você já pode ir atrás para conseguir as cartas, né? Talvez vá levar um pouquinho de tempo também, que pode ter empresas que demorem para poder emitir a documentação, emitir essa carta para você. Então, acho que esse já é o início, né? Que você já precisa ter em mente para ir trabalhando logo no início do seu plano. Isso. Pergunta da Nádia, como eu sei que sou elegível? Então, nós falamos, né, no início do nosso webinar, os critérios de elegibilidade, Federal Skill Worker, Canadian Experience, Federal Skill Trade, e é algo que você pode fazer também na consulta comigo, tá? Durante a consulta, eu vejo sua elegibilidade. Na verdade, a primeira coisa que eu vejo para a gente saber se a gente tem um caminho ou se a gente tem que partir para algo temporário. E, inclusive, é bom também falar na consulta, sobre a consulta, é que mesmo que você, talvez, igual a questão do Federal, que tem que chegar primeiro nos 67. A Celina, durante a consulta, ela também vai olhar o que você já tem, ok? Aí você fala, mas eu ainda não fiz a proficiência. Será que eu faço já a consulta? Sim, é importante. Quem simula, né? Exato, porque aí você já sai também da consulta sabendo qual é o mínimo que você vai precisar no seu inglês, ou no seu francês, ou nos 2, né? No mínimo da sua proficiência também. Né? Então, você já sai dali sabendo aonde você tem que chegar. Né? O que você tem que fazer para que esse primeiro passo se complete, né? Cadê? Vamos lá. O teste de proficiência de francês, qual eu aceito? É o TEF, que é TEF ou TCF, tá? São esses 2. Pergunta do Vinícius, PJ, contrato de trabalho serve? Então, se você trabalha como PJ, né, a gente precisa olhar contrato de trabalho, certo? Provavelmente imposto de renda, contrato social, caso você tenha. A gente notas tem que... Notas fiscais, se você emitia. Extratos bancários, né? Se você tinha uma conta no nome da empresa, ou você recebia na sua conta. Então, assim, servir serve, ok? No caso do PJ, servir serve, mas não vai ser só o contrato de trabalho, tá? Se você não teve o regime CLT, se não teve a relação empregado e empregador, ok? Não vai ser só um documento. Não vai ser, ok? Não adianta falar, vou pegar só o meu, como é que é o nome? A minha licença, o meu CNPJ. Não é isso. Isso tá? Não te prova nada, né? Exatamente, CNPJ, né? Exatamente.
Ok, vamos lá. Pergunta, seria mais interessante entrar no Canadá através de estudo, depois de trabalho, depois aplicar para o Express Entry? Depende do seu perfil, tá? Não necessariamente, apesar de ser um caminho bastante usado, não necessariamente ele é o mais interessante, dependendo da sua necessidade. Exatamente. Cadê? Olá, para participar de um programa provincial só é possível estando no Canadá? Tem como ser chamado para um programa desses estando no Brasil? Dentro do Express Entry, nas chamadas aleatórias, sim, tá? Mas se você não está dentro do Express Entry, eu diria que a grande maioria dos processos provinciais exige que você tenha ou se formado aqui, ou com oferta aqui, sabe? Ou com experiência aqui dentro. Então, assim, a grande maioria dos processos provinciais é meio que para manter a pessoa que já está aqui dentro, sabe? Então, tem que olhar, tá? Exatamente. Vamos lá, o Gabriel. Formação de 2 anos no Canadá em pós-graduação, mais 2 anos de PGWP. Ajuda? Então, se você fez uma formação de 2 anos, seu PGWP vai até 3 anos, tá? É a máxima, ok? Isso ajuda? Depende do seu perfil, com certeza. Talvez ajude, talvez não, tá? Porque esse é um outro ponto. Muita gente vem super novo, faz uma faculdade de 2 anos aqui, mas não tem experiência anterior fora do Canadá, por exemplo, tá? Não tem uma outra formação. Não necessariamente está apontando bem. Então, a gente tem que trabalhar em cima de algumas outras coisas para melhorar essa pontuação. Exatamente. Porque é isso, né? Não adianta você, eu trabalhei 2 anos com o meu PGWP, eu me formei no Canadá, mas tem outros quesitos também. Isso vai te ajudar, mas tem que ver os outros pontos também. Cadê? Tá, voltando ainda para o Gabriel, tá? Utilizar o período, tá, do college para pontuar. Eu acho que é isso, tá? A experiência de trabalho durante o período como estudante, porque os seus status aqui é estudante com o direito a trabalhar, isso não conta no Express Entry, ok? Então, toda a sua experiência de trabalho só vai contar a partir do momento que você aplicou ao PGWP, não é o recebimento, é no momento da aplicação do PGWP, portanto, que você aplicou com um study permit válido. A mesma coisa. Isso aí é um outro assunto para render mais tantas horas. Não, e também uma outra coisa, você fazendo o co-op, a parte prática do programa, né, que tem lá, que você tem que fazer o estágio obrigatório, não significa que você tenha um work permit, que é o work permit para você fazer essa parte prática do programa, que você tem um work permit, que você é um worker aqui, ok? Não, o seu status principal é estudante. Então, dentro do Express Entry, esse período que você fez o estágio, ele também não vai contar, tá? Então, eu acho que eu acabei respondendo a pergunta da Laura junto com a pergunta do Gabriel, né? Se o período de co-op, a experiência conta. Não vai contar, tá, Laura? Não para o Express Entry. Exatamente. Okay. Cadê? Ali o Gabriel falou, me apertei sem querer. Minha principal dúvida não é sobre o PGWP. É utilizar o período de college, mais o PGWP para pontuar melhor. E no caso das províncias de New Brunswick, conseguir uma job offer para aplicar pelo programa do Atlântico. Então, se você se formou, tá? Dentro das províncias do Atlântico, você tem essa possibilidade sem ter que provar a experiência de trabalho anterior, né? Para se classificar, ok? Porém, né, existe o programa do Atlântico, que é um programa federal com as 4 províncias do Atlântico, e existe dentro, né, de cada província dessas 4, um programa individual, tá? A gente tem que entender por qual dos meios você quer entrar e por qual deles você seria elegível. Exatamente. Vai, sobe ali um pouco. Cadê? Não, o evento, tá? Os eventos em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza são presenciais, tá? Isso. A gente vai ter muito conteúdo online, a gente vai sempre estar aqui, vai postar muita coisa, porém a gente não vai transmitir, tá? O evento, não. A Nádia falou, eu já fiz minha inscrição com medo de esgotar. Muito bem, Nádia. Cadê? Vamos lá. Depois de ter a carta de aceitação do college, podemos contratar a IME para o processo de visto de estudo e trabalho para o cônjuge? Pode sim, Gabriel. Inclusive, claro, não é uma obrigatoriedade, mas a gente pede, né, para o cliente já ter a carta de aceitação, que pelo menos a gente tenha certeza que já tem uma carta de aceite. Se no meio do caminho a gente começa o nosso trabalho, você não tem carta de aceitação, a gente não tem por que aplicar, né? Então, é uma forma de segurança, tá? Exatamente. Até para a gente entender qual é o seu plano, que aí você até falou ali, estamos em período de pathway, né? Tem isso porque muda um pouco de cenário, o cenário de como vão ser as aplicações. Então, sim, é possível, enfim, é possível começar o planejamento antes de você ter a sua carta de aceitação, mas a gente sempre gosta de deixar bem claro aqui, né, esclarecer sempre com o cliente que o que ele precisa ter em mãos para poder realmente dar o pontapé inicial. Exatamente, eu acho que nós respondemos todas as dúvidas. Acho que sim. Lembrando que amanhã, dia 8, né, a gente volta, temos outro webinar aqui dessa série que a gente está
fazendo, e a gente vai falar justamente sobre visto de estudo, né? Sobre o que o Gabriel perguntou aí. A gente vai falar sobre os principais erros que levam, né, a negativa do visto de estudo. Né? Então, esse vai ser o webinar de amanhã. Você não precisa, quem está aqui, não vai precisar, quem já se inscreveu, está aqui assistindo, não precisa se inscrever de novo, ok? Você vai receber já o convite para... São 3, né? Que a gente São 3. Para os 3 webinars que a gente eu e você, a gente faz 3 juntos. Amanhã eu estou participando de um outro junto com a 3RA, junto com a ela aqui também, para falar sobre os cursos vocacionais, né? Qual seria o caminho de fazer... Entrar no Cadar fazendo esse programa, como é que ele te ajudaria, né, a ter uma oferta de trabalho, por exemplo, né, e a gente vai falar um pouco sobre isso. A Laura botou ali, e no BCPNP contaria a questão do co-op? Sim, e aí a gente vai falar mais depois, mas sim, ok? No caso do BCPNP, poderia utilizar a experiência do co-op, mas no Express Entry, não. Tá? Lembrando que o nosso atendimento inicial é gratuito com a nossa equipe de atendimento, tá? É sempre importante a gente ter esse primeiro contato para entender um pouco sobre o seu cenário, né? O que a gente já indicaria. Óbvio que quando a gente analisa algumas informações iniciais e aí a gente entende que o ideal seria fazer a consulta, né? Até porque o nosso objetivo aqui não é que você contrate um serviço que você não precisa, tá? Porque a gente quer que você entre aqui, que você saia com o que você precisa em mãos, ok? Então, a equipe ela vai indicar que você faça a consulta. Às vezes, você já chega com um plano mais desenhado, um plano temporário e tudo. Pode ser que não necessite passar pela consulta inicial, tá? Mas o nosso atendimento inicial, então, ele é gratuito. A gente tem um atendimento pelo WhatsApp, a equipe até acabou de colocar aí também. Então, só você mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o +1 604 684 0530. Também pode mandar um e-mail para a gente, né, diretamente, para falar com a nossa equipe, que é o contact, que é o contact@ime-canadá.com. A equipe também colocou aí. A gente está sempre presente nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Eu e a Celina, a gente está sempre fazendo as lives, tem papo aberto. Então, fiquem ligados que a gente sempre está divulgando aqui, né? A Laura falou, obrigada, vou marcar uma consulta logo. Isso aí, Laura. Planejamento, é o que a gente falou desde o início, ok? Nunca é cedo demais para você saber o que você vai precisar comprovar, o que você vai precisar melhorar ou simplesmente mudar de plano, que talvez o plano inicial que você tem na cabeça não seja um plano ideal, né? Então, a consulta realmente serve com esse intuito. Exatamente. Vamos falar de novo das datas, então... A gente vai estar em São Paulo no dia... eu coloco a IME, né? Que eu não estarei. Mas olha, em São Paulo no dia 19 de março, no Rio de Janeiro no dia 22 de março, em Fortaleza no dia 15 de abril, vai ter a equipe da IME, 3RA, várias escolas, várias instituições de ensino aqui canadense, para você ter a oportunidade de conversar mais de perto, entender como é que funciona. Vão ter as feiras e a palestra também. Então, todo mundo que esteve aqui ao vivo, online com a gente, mandando as perguntas, vai receber o convite VIP. E lembrando também, tá? Os nossos próximos webinários não ficarão gravados, tá? É tudo ao vivo. Então, quem não tiver ao vivo, não vai estar recebendo essas informações aí, já tá? Conta para todo mundo aí, né? Que aí a gente amanhã se vê de novo aqui. Então, a gente vai falar sobre visto de estudo. Isso. Até amanhã. Tchau.